Já aconteceu de você estar num dia normal e alguma coisa muda no seu corpo? O peito aperta um pouco, a respiração muda e você fica meio tensa sem saber exatamente por quê? E aí você continua como se não fosse nada, mas não passa? Às vezes muda de forma, às vezes volta depois, às vezes você só tenta não pensar muito, mas depois volta. E tem hora que só aparece lendo. Teve um livro que eu li um tempo atrás que eu tava super dentro do texto. E em algum momento eu li uma frase que na hora eu senti o peito apertar. Não foi pensamento, não foi interpretação, foi uma coisa física que eu parei de ler na hora. E eu fiquei com o livro na mão, assim, olhando para o nada, e eu sabia que aquilo não era real, eu sabia que era ficção, mas ainda assim o meu corpo reagiu como se fosse. E isso não acontece só na leitura, acontece na vida também. A gente sente as coisas antes de saber o que está sentindo. O corpo muda primeiro e a consciência vem só depois. Só que a gente costuma perceber só a última parte. E aí parece que as coisas vêm do nada. Mas elas não vêm, elas já estavam acontecendo. O neurologista Antônio Damasio, ele faz uma diferenciação que muda muito a forma que a gente entende sobre o que a gente sente. Emoção e sentimento não são a mesma coisa. A emoção, ela é uma reação do corpo. Ela é automática, ela é involuntária. O coração acelera, o peito fecha, a respiração muda. Isso acontece antes de qualquer pensamento, antes de qualquer palavra. E o sentimento é uma outra coisa. É quando o cérebro mapeia o que está acontecendo no corpo e isso chega na consciência. Ou seja, primeiro o corpo reage, depois você percebe que ele reagiu. A emoção não precisa de você para acontecer. E o sentimento é quando você entra na história, quando você finalmente entendeu o que está sentindo. E isso explica muita coisa, porque que às vezes você se sente ansiosa sem saber o porquê, ou sente um aperto e não consegue nomear, porque tem alguma coisa que tá te incomodando e você não sabe onde que começou. E o Damasio, ele tem uma explicação para isso. Ele diz que a mente tende a ocultar o corpo dela mesma. A gente vive muito voltado para fora, para o que precisa ser feito, resolvido, respondido. E nesse movimento voltado para fora, a gente perde muito do que está acontecendo dentro. E não é por descuido, é que prestar atenção no mundo exige que a gente desvie a atenção do próprio organismo. O custo disso é que a gente acaba chegando tarde no nosso próprio estado interno. E tem mais uma camada nisso. Os sentimentos, eles não são um processo que descreve o que está acontecendo dentro da gente. E eles são híbridos. Eles não são totalmente mentais e nem totalmente corporais. Eles surgem de um diálogo entre o corpo e o sistema nervoso. E quando a gente sente, é todo esse processo acontecendo. Não é só uma ideia mental do que está acontecendo, é o corpo sendo vivido. E se é assim que o corpo funciona sempre, se ele participa de tudo que você percebe, imagina ou lembra, então quando você lê é a mesma coisa, o corpo entra junto. Quando você lê uma cena, ele responde junto com essa imagem. Não existe uma percepção só mental, o organismo inteiro participa. E tem pesquisa na área da psicologia cognitiva que mostra que quando a gente lê ficção, o cérebro ativa os mesmos circuitos que ativaria numa situação real. Não de forma idêntica, na mesma intensidade, mas o suficiente para aquilo ser sentido de verdade no corpo. Então, quando você lê uma cena de perda, de conflito, de amor, o teu corpo reage. Antes de qualquer pensamento que vai dizer, isso aqui é uma ficção, a emoção já aconteceu. E é por isso que a leitura mexe tanto com a gente. Não só porque um texto é bonito ou bem escrito, mas é porque o corpo, ele não fica de fora. Ele entra na história junto com você, ele reage àquela cena como reagiria a qualquer outra experiência real. A leitura, ela não informa sobre as emoções, ela produz. E é por isso que algumas coisas que você lê, elas ficam. E depois elas voltam no meio do dia, no final do dia, meio sem aviso. Não porque você entendeu melhor, mas porque alguma coisa dentro de você respondeu. E essa resposta fica no corpo antes de chegar na consciência. Então, aquela frase que apertou meu peito quando eu estava lendo aquele livro, provavelmente ela não começou ali. É muito provável que ela já estava ali e que o texto só deu forma. E sim, eu entendi depois, mas eu precisei parar. E talvez seja por isso que a leitura seja uma coisa tão potente. Ela não diz o que você tem que sentir, mas ela cria condições para que o que já está em você apareça. E quando aparece, talvez pela primeira vez, fica muito difícil ignorar.